Imagine uma cidade icônica como Paris se preparando para receber o maior evento esportivo do mundo, as Olimpíadas. Agora, imagine as críticas ferozes, os custos exorbitantes e o caos urbano que essa preparação pode causar. As Olimpíadas, que começaram na Grécia Antiga em 776 a.C., já sobreviveram a guerras mundiais, boicotes e pandemias, mas hoje enfrentam um desafio ainda maior, sua própria relevância e viabilidade financeira. Em 2021, os Jogos Olímpicos de Tóquio custaram cerca de 15,4 bilhões de dólares, o dobro do valor inicialmente previsto. Esses custos têm levantado questionamentos sobre a sustentabilidade do evento. Paris, a cidade sede em 2024, está sob intensas críticas. Economistas e urbanistas apontam que os investimentos massivos podem levar a um endividamento insustentável e a impactos negativos duradouros na economia local. Além dos aspectos financeiros, as Olimpíadas também são criticadas por causarem caos urbano. Em cidades como Atenas e Rio de Janeiro, infraestruturas construídas para os Jogos estão em ruínas, servindo como lembretes constantes dos desperdícios de recursos. A gentrificação forçada e o deslocamento de comunidades inteiras são problemas recorrentes, exacerbando desigualdades sociais e criando tensões entre moradores e governos locais. Em recente publicação no renomado jornal francês Le Monde, a matéria Paris 2024, 100 dias antes dos Jogos Olímpicos, quais críticas foram feitas a Londres, Rio e Tóquio? O jornal destaca que não há como dizer que há entusiasmo generalizado por parte dos moradores com o evento e com a perspectiva de sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Pelo contrário, nesse momento, são principalmente as preocupações que estão sendo expressas pela população. Por exemplo, o estado do transporte na região de Paris levanta questões sobre a capacidade de gerenciar o fluxo de visitantes neste verão europeu sem se tornar um pesadelo para aqueles que estarão trabalhando durante o período. O impacto ambiental também não pode ser ignorado. Estudos mostram que a construção de instalações olímpicas frequentemente resulta na destruição de habitats naturais e no aumento das emissões de carbono. A promessa de um legado sustentável muitas vezes fica aquém da realidade, deixando cicatrizes ambientais que levam décadas para serem curadas. Diante de críticas tão severas, a pergunta que surge é inevitável. Estamos testemunhando o início do fim das Olimpíadas? Com Paris e outras cidades reconsiderando a viabilidade de sediar os Jogos, o futuro desse evento centenário está mais incerto do que nunca. E, enquanto ponderamos sobre o destino das Olimpíadas, a reflexão sobre seus impactos e benefícios se torna cada vez mais crucial. As Olimpíadas têm uma história rica e fascinante que remonta à Grécia Antiga. Os primeiros Jogos Olímpicos, realizados em 776 a.C. na cidade de Olímpia, eram uma celebração religiosa em homenagem a Zeus. Esses eventos foram um marco na cultura grega, simbolizando a união dos cidadãos e promovendo a paz entre as cidades-estados, frequentemente em guerra. As competições incluíam corridas, lutas e pentatlo, com a participação exclusiva de homens livres. Os Jogos Olímpicos antigos continuaram por quase 12 anos, até que foram abolidos em 393 d.C. pelo imperador romano Teodósio I, que considerava os Jogos uma prática pagã. Quase 1500 anos depois, os Jogos Olímpicos foram revividos pelo barão francês Pierre de Coubertin, que, inspirado pelo espírito de competição e fraternidade dos antigos gregos, organizou os primeiros Jogos Olímpicos modernos em Atenas, 1896. Desde o seu renascimento, as Olimpíadas enfrentam e superam inúmeros desafios. Durante o século XX, os Jogos foram interrompidos 2 vezes por guerras mundiais. Em 1916, os Jogos programados para Berlim foram cancelados devido à Primeira Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial levou ao cancelamento das edições de 1940 e 1944, previstas para Tóquio e Londres, respectivamente. Além das guerras, os Jogos também superaram tensões políticas significativas. Um dos episódios mais emblemáticos foi o boicote dos Jogos de Moscou em 1980, liderado pelos Estados Unidos, em protesto contra a invasão soviética no Afeganistão. Em resposta, a União Soviética e vários de seus aliados boicotaram os Jogos de Los Angeles em 1984. Esses boicotes destacaram o papel das Olimpíadas como um palco para disputas políticas globais, mas também como um símbolo de resistência e perseverança. A pandemia da Covid-19 trouxe um dos maiores desafios modernos para os Jogos Olímpicos. Os Jogos de Tóquio, originalmente programados para 2020, foram adiados para 2021, marcando a primeira vez na história moderna que os Jogos foram adiados e não cancelados. Esse adiamento trouxe enormes desafios logísticos e financeiros,
mas também mostrou a capacidade de adaptação e resiliência do evento. Com uma trajetória marcada por superações, as Olimpíadas são mais do que um evento esportivo. São um testemunho da capacidade humana de se unir, competir e superar adversidades. O legado das Olimpíadas, assim como as controvérsias e críticas que envolvem a sua realização, são temas que nos ajudarão a compreender o futuro incerto desse evento icônico. Os Jogos Olímpicos têm servido como uma plataforma poderosa para promover a paz, a amizade entre nações e o espírito esportivo. Atletas de todos os cantos do mundo têm a oportunidade de se reunir e competir, inspirando milhões com suas histórias de dedicação e superação. As Olimpíadas também desempenham um papel crucial na promoção da igualdade de gênero no esporte, com a inclusão gradual de mais eventos femininos e a participação crescente de mulheres atletas. O impacto cultural das Olimpíadas é significativo. Os Jogos inspiraram a criação de infraestruturas esportivas em todo o mundo, impulsionando o turismo e promoveram a visibilidade global de cidades-sede como Tóquio, Londres e Rio de Janeiro. As cerimônias de abertura e encerramento, muitas vezes espetaculares, são oportunidades para as nações apresentarem sua cultura e história para uma audiência global. Por exemplo, a cerimônia de abertura dos Jogos de Pequim 2008 é lembrada até hoje por sua grandiosidade e pela forma como destacou a rica herança cultural da China. Contudo, esse legado positivo vem acompanhado de críticas significativas. O custo para sediar os Jogos Olímpicos são exorbitantes. Os Jogos de Tóquio em 2021, por exemplo, custaram cerca de 15,4 bilhões de dólares, sendo que o valor inicial estimado era de aproximadamente 7 bilhões de dólares. Essas despesas elevadas colocam uma pressão enorme nas finanças públicas das cidades-sedes, muitas vezes resultando em endividamento a longo prazo. Em matéria publicada no The New York Times, sobre o título "Sediar as Olimpíadas é um mau negócio", é destacado que todas as Olimpíadas desde 1960 ultrapassaram o orçamento, em média 172% em termos ajustados pela inflação, de acordo com uma análise de pesquisadores da Universidade de Oxford. Além dos custos financeiros, há os problemas de infraestrutura e o caos urbano durante os Jogos. Construções de estádios, vilas olímpicas e outras instalações requerem investimentos massivos, que muitas vezes não têm uso sustentável após o término do evento. Em Atenas, por exemplo, muitas das instalações construídas para os Jogos de 2004 estão em estado de abandono, um lembrete visível do desperdício de recursos. O caos urbano é outro problema recorrente. Durante os Jogos, o aumento da demanda por transporte, segurança e serviços públicos pode sobrecarregar as cidades-sedes. Moradores locais frequentemente enfrentam congestionamentos, aumentos do custo de vida e, em alguns casos, são deslocados de suas casas para dar lugar a novas construções. No Rio de Janeiro, os Jogos de 2016 foram marcados por protestos contra despejos forçados e gentrificação de comunidades. Os Jogos Olímpicos, embora celebrados por sua grandiosidade e espírito esportivo, também trazem consigo uma série de impactos econômicos e sociais que não podem ser ignorados. Esses efeitos colaterais se manifestam de diversas formas, desde o endividamento da cidade-sede até a gentrificação e questões ambientais que deixam marcas duradouras. Uma das questões mais alarmantes é o endividamento e a crise econômica pós-jogos. As cidades que sediaram os Jogos Olímpicos frequentemente enfrentam dificuldades financeiras significativas após o evento. Montreal, que sediou os Jogos de 1976, levou 30 anos para pagar a dívida acumulada, que chegou a 1,5 bilhão de dólares canadenses. Mais recentemente, os Jogos de Atenas em 2004 custaram cerca de 11 bilhões de dólares e contribuíram para a crise financeira que abalou a Grécia nos anos seguintes. Outro impacto severo é o desalojamento de moradores e a gentrificação. Para abrir espaço para as instalações olímpicas, muitos residentes locais são forçados a deixar sua casa. No Rio de Janeiro, cerca de 77 mil pessoas foram desalojadas para os Jogos de 2016, muitas vezes sem compensação adequada ou alternativa de moradia. Esse fenômeno não só causa deslocamento físico, mas também a perda de comunidades estabelecidas e o aumento da desigualdade social. As questões ambientais também são um aspecto crítico. A construção de novas instalações esportivas e infraestrutura de apoio muitas vezes resulta na destruição de habitats naturais e o aumento das emissões de carbono. Além disso,
Muitos estádios e vilas olímpicas construídas para os Jogos acabam sendo subutilizados ou abandonados após o evento, deixando para trás elefantes brancos que representam um desperdício de recurso e um fardo para as cidades. Os impactos econômicos, sociais e ambientais dos Jogos Olímpicos levantam questões sérias sobre a sustentabilidade desse evento. As cidades-sede precisam enfrentar o desafio de equilibrar os benefícios de curto prazo com os custos de longo prazo. À medida que avançamos no século XXI, os Jogos Olímpicos enfrentam debates acirrados e controvérsias que questionam sua relevância e necessidade na era moderna. As críticas se intensificaram, especialmente em relação aos Jogos de Paris 2024, com discussões focadas nos elevados custos, impactos ambientais e sociais e a real necessidade de sediar um evento dessa magnitude. Recentemente, Paris tem sido alvo de críticas consideráveis por sua preparação para os Jogos Olímpicos. Estima-se que o custo total dos Jogos de 2024 ultrapasse 8 bilhões de euros, com uma parte significativa proveniente de fundos públicos. As preocupações incluem a viabilidade financeira, o impacto ambiental das novas construções e o deslocamento de comunidades locais. Paris prometeu um evento mais sustentável, mas ainda enfrenta ceticismo sobre sua capacidade de cumprir essas promessas. Além dos custos financeiros, a relevância dos Jogos Olímpicos na era moderna é uma questão central. Muitos argumentam que o evento, originalmente destinado a promover a paz e a união entre as nações, perdeu parte de seu significado em meio a escândalos de corrupção e comercialização excessiva. A pandemia de Covid-19 também trouxe à tona a fragilidade dos grandes eventos globais, com os Jogos de Tóquio 2021 sendo realizados sem a presença de espectadores, resultando em uma perda estimada de 800 bilhões de dólares em receitas de bilheteria. Para assegurar o futuro das Olimpíadas, diversas alternativas estão sendo discutidas para reduzir custos e impactos negativos. Uma das propostas mais debatidas é a rotação fixa de sedes. Em vez de selecionar uma cidade a cada 4 anos, as Olimpíadas poderiam ser realizadas em um conjunto fixo de cidades, com infraestrutura já existente, minimizando assim os custos e impactos ambientais. Outra ideia é a descentralização dos Jogos, onde os eventos poderiam ser distribuídos entre várias cidades ou países, reduzindo a pressão sobre uma única sede. Em recente artigo acadêmico publicado sob o título Paris 2024, Dakar 2026 e além, construindo Olimpíadas sustentáveis, os autores destacam que, com o exemplo de Paris, a sustentabilidade não é mais simplesmente um imperativo, é uma das condições de sobrevivência do movimento olímpico. Nesse sentido, o novo padrão para os Jogos Olímpicos é, portanto, que os Jogos se adaptem à cidade, em vez de mudar a cidade para hospedá-los. Apesar dos desafios, as Olimpíadas ainda têm o potencial de inspirar e unir pessoas de todo o mundo. A transformação necessária para garantir a sustentabilidade e a relevância dos Jogos pode ser alcançada através de inovação e colaboração global. O Comitê Olímpico Internacional está ciente dessas questões e tem trabalhado em iniciativas como a Agenda Olímpica, que visa promover a sustentabilidade, a inclusão e a transparência. As Olimpíadas, um evento que há séculos simboliza a união e a competição pacífica entre nações, enfrentam desafios sem precedentes que colocam em risco sua continuidade. Desde os elevados custos financeiros e as crises econômicas pós-jogos, até os problemas de desalojamento e gentrificação, além das preocupações ambientais, os impactos negativos não podem ser ignorados. As críticas dirigidas aos Jogos de Paris 2024 exemplificam a crescente insatisfação e ceticismo em torno da viabilidade e relevância dos Jogos Olímpicos na era moderna. Apesar de seu legado cultural e social, que inclui a promoção da paz e a inspiração para atletas e nações, as Olimpíadas precisam se reinventar para sobreviver. A rotação fixa de sedes, a descentralização dos eventos e a implementação de práticas mais sustentáveis são propostas viáveis para reduzir custos e impactos negativos. A transparência e a participação comunitária no planejamento dos Jogos são essenciais para mitigar efeitos adversos e garantir que o legado seja positivo. A transformação das Olimpíadas requer uma abordagem inovadora e colaborativa, onde o foco deve ser tanto no evento quanto nos benefícios duradouros para as cidades-sedes e suas populações.
A sustentabilidade, a inclusão e a responsabilidade são princípios que precisam ser incorporados em todas as etapas dos Jogos. O COI, com iniciativas como a Agenda Olímpica, está dando passos importantes, mas há ainda um longo caminho a percorrer. O futuro das Olimpíadas depende da nossa capacidade de adaptar e evoluir. Os Jogos têm potencial de continuar inspirando e unindo pessoas ao redor do mundo, mas isso só será possível se os desafios contemporâneos forem abordados com seriedade e inovação. O questionamento sobre o fim das Olimpíadas não é apenas sobre a sua sobrevivência, mas sobre como podem ser remodeladas para refletir os valores e necessidades do século XXI. Então, o que você acha sobre o fim dos Jogos Olímpicos? Devemos buscar soluções para manter viva essa tradição centenária ou é hora de repensar completamente sua estrutura e propósito? Deixe seus comentários abaixo e participe dessa importante discussão sobre o futuro das Olimpíadas. Sua opinião é fundamental para mudar o caminho que esse evento icônico tomará nos próximos anos.